Olá, boa noite. Em tempos de internet e de influenciadores digitais, o que as pessoas têm feito para se destacarem na web? O que leva a esse comportamento? Será que vale tudo por um like? Ficou interessado no assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Hora do Giro de Notícias. Se você mora nos bairros Caseca, São Jorge, Minas Gerais ou Cidade Jardim, atenção! A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, vai interromper o fornecimento de energia na quinta-feira, dia 24. O objetivo é fazer substituição de materiais e melhorias no sistema elétrico. No começo desta semana, a Associação Mineira de Municípios fez uma recomendação para que os municípios prorroguem o início do ano letivo por causa da falta de repasses estaduais. Até o momento, a volta às aulas nas escolas da rede municipal está prevista para o dia 11 de março. Mas o município de Uberlândia vai aguardar os próximos dias para definir a data do retorno. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participou hoje do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. No discurso durante a abertura da sessão plenária, falou sobre vários assuntos. Disse que o governo vai investir em segurança, fazer a redução da carga tributária de quem produz e buscar o equilíbrio das contas públicas. E agora então vamos ao tema do JU de hoje. Será que vale tudo por um like? Tem gente que aproveita essa interação na internet para fazer carreira ou divulgar o próprio negócio. É o caso de duas blogueiras de Uberlândia. Veja na reportagem. Tatiane Ferreira começou a produzir conteúdo para a internet em 2011. A ideia era falar sobre assuntos delicados de maneira simples. Já fazem 9 anos que eu tenho um canal no YouTube, mas antes disso eu tinha uma coluna num blog que era direcionada para os homens, e aí eu escrevi essa coluna como se fosse uma mulher falando sobre as coisas do universo feminino, sem papas na língua, sem frescura, sei lá, contando coisas que às vezes a gente fala só com as nossas amigas e não fala abertamente para outras pessoas. Essa coluna ela começou a crescer porque as próprias mulheres acessavam esse blog para saber o que essa menina acha que ela é, para estar falando da gente desse jeito, e acabaram gostando e acessando mais e mais. Aí eu comecei a perceber que na internet naquela época ainda não tinha alguém fazendo isso, falando sobre esse tipo de coisa. Porque tinha muitas meninas falando sobre assuntos diversos, aleatórios, e tudo que eu comentava era relacionado a comportamento e relacionamento mesmo, interpessoal de todas as maneiras, mas principalmente amoroso. Eu falei, ó, não tem ninguém fazendo isso aqui ainda, vou fazer. Aí eu criei meu próprio blog, depois eu criei o canal no YouTube e passei a fazer aquela coluna que eu fazia escrita, só que agora falando para a câmera diretamente. Poupei um trabalho, acrescentei outros, porque ao invés de escrever, agora eu tinha que me maquiar, arrumar o cabelo, arrumar uma luz e gravar. Foi assim que ela começou um canal no YouTube, o Acidez Feminina. Por lá, publica mais ou menos 3 vídeos por semana. 8 coisas que você faz achando que está sendo muito esperta, mas que está fazendo mais mal a você do que ao seu namorado. Mexer no celular dele. Gente, isso só é ruim pra você. O cara não tem a menor ideia que você tá mexendo no celular dele, eu acho que essa é a intenção, né? Mas você que fica surtada, pensando quando você vai ter a oportunidade de mexer no celular do cara, você fica surtada quando você vê alguma coisa no celular do cara, seja qualquer coisa, às vezes nem tem nada a ver, mas você surta porque você tá pré-disposta a isso, e você vai ficar surtada depois também pensando que, puta, se você não achar nada, você vai ficar, putz, não devia ter mexido no celular do cara, ele é tão bonzinho e nem tá devendo nada. E apesar de ter feminina no nome, o público do canal é diverso e participativo. O Acidez Feminina, ele não tem hater, assim, eu falo isso com um pouco de orgulho, talvez, porque a pessoa que vem, às vezes ela não vem xingando ou brigando, ela vem questionando, fazendo uma crítica ou, sei lá, tentando estimular algum outro tipo de pensamento. E enquanto algumas usam a internet para discutir tabus, outras a usam para unir duas paixões e promover um negócio. Aline Pimenta é formada em odontologia pela UFO e o interesse pelo mundo da moda vem desde a faculdade, época em que criou um blog. Eu acho que na época de faculdade a gente sempre tem assim, ai, quero algo mais, né? Quero um hobby, eu tô vivendo só odontologia. E aí o meu hobby foi falar sobre moda, que era algo que eu gostava muito. Gostava de me vestir, gostava de looks, gostava de revistas de moda. Então eu realmente criei para ter um escape.
mas sempre gostei muito de odontologia. Ainda na época não me via escrevendo sobre isso, né, até formar. A dentista usa as redes sociais para mostrar seu cotidiano. Além de postagens que falam sobre moda, ela conta da profissão e acaba atraindo novos pacientes. Oi pessoal, vamos falar de estética? Quem aí não quer ter dentes branquinhos, o sorriso é nosso cartão postal. Então mantê-lo saudável e bonito não só passa uma boa impressão para as pessoas, mas também nos faz sentir bem. Dá trabalho, mas é um trabalho muito gostoso. Eu tenho que me planejar, né? Às vezes eu preciso fechar uma agenda no consultório para realizar um trabalho de mídia social, mas é muito bom unir, casar os dois, a odontologia com a internet e falar do meu dia a dia. Mesmo com diferenças de estilos e assuntos, as opiniões delas se parecem quando a pergunta é: será que vale tudo por um like? Eu acho que não vale tudo por um like. Quem faz de tudo por uma coisa sai do perfil, sai do seu, não é da sua zona de conforto. Ele perde a fidelidade. Se você faz algo, faz tudo por uma coisa, você perde o seu respaldo, sua segurança, porque os seguidores, eles são fiéis, eles te conhecem. Se você realmente faz uma parceria ou faz algo muito extravagante que você não faria para conseguir algo, você perde o seu respaldo. E isso é um diamante. Quebrou essa confiança que o seu seguidor tem em você, eu acho que é muito difícil recuperar. Existe essa coisa de você querer ser, sei lá, agradar a outra pessoa, ser reconhecido de alguma maneira. E às vezes a gente acaba fazendo coisas que não são do nosso dia a dia, ou que, sei lá, são meio forçadas pra gente mesmo, para conseguir um like, para se sentir bem com aquilo. Enquanto, na minha visão, as redes sociais não passam como qualquer outra coisa da sua vida normalmente. Porque o like, pelo like, ele nada mais é do que insegurança e uma necessidade de aprovação, às vezes. Para participar, então, do Jornal da UFOS de hoje, nós convidamos o psicólogo da Clínica Escola da Universidade Federal de Uberlândia, Pablo Martins. Boa noite, doutor Pablo, bem-vindo. Obrigado. E também, aqui ao meu lado, está o mestre em Filosofia, também pela Universidade Federal de Uberlândia, Daniel Salgado. Daniel, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Nós vimos agora há pouco, né, doutor Pablo, a Tati, nessa última fala, ela comentou que talvez essa ideia de quem faz tudo por um like, por um comentário, uma aceitação na internet, no fundo é uma insegurança. Nós podemos pensar dessa forma? Podemos, não é uma regra, né? Essa necessidade não é necessariamente, né, uma insegurança para todas as pessoas. No entanto, é preciso que a gente se lembre que o que faz a gente buscar esse contato nas redes sociais é uma característica que é do ser humano, que é se conectar. Nós estamos usando as redes sociais e com essa impressão, e ela não é de toda falsa, de que nós estamos desconectados das pessoas, mas o que faz a gente usar redes sociais, e muitas vezes algumas pessoas até, hoje já se fala em dependência mesmo de internet, é uma necessidade humana, uma necessidade de conexão. O excesso e a necessidade de o tempo todo estar verificando os seus likes e se sentindo mal quando não está na frequência esperada, isso pode nos sinalizar um problema, sim. Interessante. Daniel, quando a gente vai estudar a fundo essa questão das mídias sociais, nós percebemos que as redes sociais, formadas por pessoas, né, grupos, elas sempre existiram ao longo da história de cada sociedade. Mas por que talvez hoje essas redes sociais mediatizadas, elas talvez têm maior influência, maior impacto na vida das pessoas? Eu acredito que o que se deve olhar primeiro para as redes sociais é que geralmente a gente confunde que aquilo que está no virtual, no digital, não seja algo real, que ele tenha uma desconexão do real, quando na verdade não. Aquilo que está no virtual, e aí vamos usar digital também, é um motor de criação de realidade e é irreversível. Então, muitas coisas, muitos movimentos, muitas conexões sociais são criadas através das mídias sociais e isso altera a vida de todas as pessoas que estão lá dentro. Então, na maioria das vezes, e acho que às vezes até em 100% dos casos, o que você faz e o que você é na rede social, no mundo digital, é uma extensão do que você é fora dele. Então, quando você se estende, você acaba
alterando a sua realidade. A diferença que a gente tem, que eu vejo, entre o que está no digital e o que está no virtual, não se tem um grau de realidade diferente. Você tem naturezas de realidade diferente. Então você tem o virtual com uma natureza de realidade e o real, né, o tátil aqui do lado de fora, com uma natureza diferente. E as duas se influenciam muito e são facilmente confundidas. Esse é o maior problema, é você confundir essas duas naturezas e acreditar que o grau de realidade do virtual ele é menor do que o grau de realidade do real, do que está fora da mídia social. Interessante você falar isso. É um tanto quanto difícil, né, doutor Pablo? Como dividir essas duas realidades? E é interessante o que o Daniel falou, né? Porque de fato você é uma extensão do real. Porém, a gente observa que algumas pessoas, observando aí sim a vida dos outros, elas acham que aquilo também é o real, né? E nem sempre é. Então, existe, por exemplo, uma pesquisa que mostra o impacto de redes sociais em transtornos mentais, e o Instagram, por exemplo, é um campeão de problemas, né? Porque é uma ferramenta mais de fotografias, de exposição mais plástica, né? Então aquilo geraria uma série de problemas, até influenciando estados de ansiedade e até de depressão, por olhar a vida das pessoas é muito boa, muito legal, e a minha é uma droga, né? E não parar para refletir que não, a do outro também deve ter uma droga, né? Deve ter alguma coisa errada, não deve ser só coisa boa, como é a vida de todo mundo, como é, né? Então, é difícil realmente diferenciar e depende também muito da idade de quem está usando, né? Quanto mais novos são crianças que estão já usando, aí eles têm mais dificuldade ainda, né, de diferenciar isso. E doutor Pablo, como que fica a questão da vaidade e do narcisismo nesse ambiente? Porque muita gente aproveita dessa superexposição para mostrar esse lado também da vaidade. Como é que você vê isso? Dizem que depois que começaram a massificar a internet e principalmente as redes sociais, os diagnósticos de transtorno narcisista triplicaram. Olha, né? só. A gente não sabe até que ponto é uma influência da rede, né? Porque isso tudo é multifatorial. Mas, de fato, essa coisa, né, de estar se mostrando o tempo todo, né, mostrando que eu vou num lugar bacana, que eu tenho uma roupa bacana, que o que eu estou comendo é muito legal, né, tudo muito voltado para a pessoa, né, e aí vem os likes, né, e acabam reforçando essa ideia de que realmente você é muito querido, muito amado, você faz tudo muito bem, né, então alguma influência provavelmente tem nessa característica narcisista. Certo. Daniel, tem um autor que é muito interessante, é o Henry Jenkins. Ele tem um livro que chama Cultura da Conexão. Ele chega a dizer o seguinte, que aquilo não se propaga, morre. Você acha que essa ideia da visibilidade, de realmente hoje a pessoa não está no ambiente digital ou virtual, é como se para a nossa sociedade atual a história dela não existisse, de certa forma, assim, que não tivesse relevância, importância? Não, na verdade, acho que não chega a ser uma questão da pessoa não ter importância ou relevância. Mas eu concordo quando a gente diz, eu não diria que o que não se propaga morre, eu diria que o que não se propaga é esquecido. Porque a realidade atual que a gente tem hoje, que a gente está 100% do tempo conectado. Então, é celular, é computador, é tablet, tem eletrodomésticos hoje que você consegue acessar a internet por eles. E quando você pensa desse jeito, a gente está pensando já numa nova revolução, como foi a Revolução Industrial, como foi a Revolução Agrícola. E nisso, quando tivemos a Revolução Agrícola, quem não estava ali dentro foi, entre aspas, esquecido. E a mesma coisa na Revolução Industrial. Aqueles países que ficaram, digamos, um passo atrás dessa revolução, também hoje estão um passo atrás, né? Que aí a gente tem essa divisão de país de primeiro, segundo, terceiro mundo, geralmente ele levando uma consideração a velocidade em que acompanhar essa
Revolução industrial. E essa revolução tecnológica que a gente passa hoje, da mesma maneira. Então, a pessoa que não está conectada hoje, diretamente ela tem acesso a menos coisa do que quem está conectado. Isso, de certa forma, é bom, mas de certa forma também é ruim, porque ao mesmo tempo que você tem mais acesso a mais informação, às vezes você também não tem o acesso necessário a uma informação de certo tipo para que você conheça de fato aquela informação. Então você tem uma variedade muito grande de informação e o filtro disso fica cada vez mais difícil. Mas é uma coisa que deve ser acompanhada. Cada um a seu tempo, mas é uma coisa que deve ser acompanhada. E qual é o seu ponto de vista, Pablo, nesse sentido? Bom, principalmente o que ele falou sobre muitas informações e acaba que você não tem, né, um filtro, tem também estudos mostrando que, comparando crianças utilizando papel e caneta para prestar atenção numa aula, por exemplo, e tendo acesso aos equipamentos eletrônicos, não para procurar coisas sobre a aula, né? Para ficarem livres com o aparelho, eles aprendem menos. Eles aprendem menos do que o método antigo, por conta de muita distração, né? A distração é maior, ele entra num site, ele entra no outro, ele vai no e-mail, e aí a informação vai ficando cada vez menor. E eu concordo que a pessoa pode até não ter uma rede social, né? Mas de alguma forma ela aparece lá. Então, de fato, fica uma coisa parecida com a pessoa não existir mesmo, né? Recentemente eu vi uma entrevista do Caetano Veloso dizendo que nunca teve celular. Porém, ele tem Instagram, ele tem tudo isso, né? Alguém que faz para ele, obviamente, né? Então, filma ele tocando violão em casa, com os amigos, né? Então, não dá para pensar o Caetano Veloso não aparecendo na internet, né? Nas redes sociais. Mas ele próprio não tem, então ele não mexe nessas coisas, não posta nada, né? Então, de fato, chegamos em um momento em que parece que, de alguma forma, a gente passa por lá, né? Interessante. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Hoje, na cidade de Uberlândia, teve chuva forte em vários lugares. Será que amanhã continua? Veja na previsão do tempo. Em Uberlândia, a previsão é de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. A chuva também deve chegar em Ituiutaba. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. À tarde, em Patos de Minas, será de chuva forte, acompanhada de trovoadas. Temperaturas entre 20 e 30 graus. Para Monte Carmelo, a previsão também é de chuva intensa depois do almoço, mínima de 20 e máxima de 31 graus. As temperaturas em Patrocínio ficam entre 18 e 32 graus, com pancadas de chuva à tarde. Participe do Jornal da UFO. Você pode enviar suas perguntas para a gente. Pode ser pelo Facebook ou Instagram e tem também o WhatsApp. Anota o número 996397880. Vou repetir, 996397880. E será que as empresas têm direito de monitorar as publicações dos colaboradores? Você vai saber depois do intervalo. Estamos de volta e hoje, terça-feira, é dia de conferir as vagas do nosso quadro Mercado de Trabalho. No Cine Uberlândia tem oportunidade para analista contábil que tenha experiência de pelo menos 6 meses, ensino superior e CRC em dia. O salário é de R$ 2.100. 10 vagas para trabalhar como técnico de fibras ou telecomunicações. Precisa ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e carteira de habilitação da categoria B. Uma vaga para auxiliar de limpeza, salário a combinar. Precisa ter experiência de 6 meses e ensino fundamental completo. Quem já trabalhou pelo menos 6 meses como auxiliar de açougue pode se candidatar a uma vaga disponível. Também precisa ter ensino médio completo e carteira de habilitação tipo B. A remuneração é de R$ 1.230.
Vaga para vendedor interno que já tenha experiência de 6 meses. Não precisa ter concluído o ensino médio para concorrer à vaga. Salário a combinar. Estas vagas estão no Cine Uberlândia. O endereço é a Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. Falando em mercado de trabalho, será que as empresas podem interferir no conteúdo publicado pelos colaboradores na internet? Nossa equipe conversou com um especialista para saber a resposta. Para uma empresa, o que representa o que uma empresa pensa? As suas ações, né, como uma ação de comunicação, por exemplo, uma propaganda que ela faz, o seu dia a dia na comunidade, mas também os seus funcionários. Então, o que eu faço na minha vida particular também impacta a organização que eu represento, a organização que eu estou trabalhando. E as mídias sociais, Facebook, Instagram e qualquer uma delas, reflete muito da nossa opinião. Só que além de refletir essa opinião, deixa esse pensamento da pessoa público para outras pessoas também ouvirem, lerem, né, entenderem. Então isso acaba refletindo no dia a dia. Então eu entendo que hoje nós temos que prestar muita atenção no que publicamos, no que colocamos, porque isso vai afetar tanto o nosso lado pessoal quanto também profissional, né, no dia a dia dos negócios. Daniel, o professor André deixou claro que sim, tem essa influência do que o colaborador coloca na internet, o conteúdo postado e também como ele carrega a marca junto com ele, ou a instituição, a empresa. É possível nos dias de hoje conseguir separar na rede o que é a sua vida privada e a vida pública? Como é que essas duas esferas se juntam nesse universo da web? Isso a gente acaba entrando num problema que ele tem um contexto ético muito grande, porque quando a gente vai falar da empresa, se a gente for pensar nela antes da rede social, a empresa tinha direito de controlar a sua vida ou de inspecionar a sua vida privada? O que você fazia com seus amigos, onde você ia, a música que você escuta e etc. A empresa não fazia isso antes. Hoje, a empresa faz isso, mas isso entra nesse problema ético justamente pelo fato de que eu disse que o que você faz na rede social é a extensão do que você é fora dela. Exatamente por ela ser um motor de criação de realidade, irreversível. Então, uma faceta da sua personalidade que a empresa não conhece, ela pode conhecer através da internet. Mas entra na questão ética de que se o funcionário exerce a função dele de maneira adequada na empresa, se ele leva a empresa da maneira que a empresa necessita, ou seja, ele tem o perfil correto para trabalhar naquela empresa, será que por ele ter cometido um deslize na rede social, é passível de que ele seja demitido ou de que ele seja, né, punido na empresa por conta disso? E outra coisa que é interessante pensar também é que não só o uso da rede social, o uso da tecnologia em si, influencia na nossa vida. Nós influenciamos o uso também, porque as ferramentas elas vão se transformando a partir do modo como a gente usa. Então, se você for perceber hoje, o Instagram, por exemplo, ele tem um modo de uso, ele tem um padrão de uso, assim como o Facebook tem um padrão de uso, porque os usuários que foram construindo esse padrão. Então, mais uma vez, as próprias empresas usam o Instagram, usam o Facebook, usam o Twitter. E será que o funcionário também não tem direito de inspecionar o que a empresa faz ou o que a empresa prega através das redes sociais e o que não é falado no face a face, no tete a tete, na própria empresa? Porque também a gente tem esse lado de que a pessoa não tem a coragem, né, digamos assim, de falar o que realmente pensa face a face com a empresa, com o superior direto dela, mas coloca isso na internet, e aí isso pode causar um problema sério depois. E aí fica aquela coisa, será que é ético para a empresa inspecionar o funcionário? E será que é ético para o funcionário também inspecionar a empresa ou os seus superiores? É uma discussão que rende, né, Daniel? Sim. Você tocou num ponto importante, que é a questão da influência. Hoje nós vemos, né, nas redes sociais essa questão de pessoas que são os conhecidos influenciadores digitais. Tem gente que quer se tornar, tem gente que não quer, mas está ali acompanhando o dia a dia desses influenciadores. Como que fica, Pablo, essa questão da influência também?
no seu olhar? Bom, acho que essa também é uma realidade que a gente não tem como fugir mais, né? Um novo tipo de profissão, vamos dizer assim, né? Uma atividade que o advento dessa tecnologia, da internet, dessas ferramentas todas proporcionou, né? Então você tem, né, vários tipos de influenciadores para vários assuntos, né? E o que eu acho um pouco às vezes delicado é que tudo é público, né? Na maioria das vezes, claro, tem alguns que têm conteúdos pagos, né? Mas normalmente, né, quando coloca lá no YouTube, essas coisas todas, tudo é público. E aí um material que é para adulto, uma criança às vezes vê, né? Então, antigamente se desligava a televisão na casa e acabou, né? Não tinha onde procurar mais, não tinha onde ver algumas coisas, né? E hoje não, hoje esses influenciadores influenciam quem eles querem e quem eles não querem, nem desejariam influenciar, né? Então aí cabe também lembrar a responsabilidade dos pais em estarem, né, olhando essa questão de que os filhos têm visto, porque essa é uma questão, a influência desses profissionais, ela é uma realidade e não há como ser diferente, né? E tem muita coisa positiva, muita coisa boa, muita coisa legal, né? Muita aprendizagem, muita informação, né? O problema é saber selecionar bem. Certo, e o tema do jornal de hoje é: será que vale tudo por um like? E nós fomos então às ruas saber das pessoas aqui de Berlândia o que elas pensam sobre essa pergunta. Luana, me conta, quem que você segue nas redes sociais? Olha, é mais pessoas conhecidas minhas que eu conheço e tudo, mas fora isso não faço não. Gente famosa, jornais? Não. Eu não gosto muito dessas coisas não. Eu fico mais na minha mesmo, pessoas que eu conheço. E quando você posta alguma foto, por exemplo, você fica ansiosa olhando as curtidas, olhando quem curtiu, quem comentou, ou nem liga muito? Não, nem ligo muito. Eu gosto de postar mesmo, porque eu acho bonito e tudo, mas essas coisas de popularidade, como se diz, eu não gosto disso não. Possuo o Instagram, o WhatsApp e o LinkedIn. Instagram e o WhatsApp é mais para o uso pessoal, sigo mais familiares e amigos. LinkedIn está voltado mais para o lado profissional. Sigo empresas que eu tenho interesse e fico sempre de olho em oportunidades que apresentam. E quando você posta alguma foto no Instagram, por exemplo, você fica olhando, vê quem curtiu ou não? Você é mais desligado? Não, fico olhando quem curtiu sim, porque eu controlo até por meio de segurança quem me segue na rede social e quem eu estou seguindo também, uma vez que eu posto fotos da minha família. Então eu sempre estou de olho sim, quem está curtindo, comentando e agradecendo também os comentários. É legal a interação. Muito legal. É bom, é um passatempo interessante, mas que não pode ser colocado na nossa vida como meio de interação, um meio único de interação, né? De interatividade com as pessoas, porque acaba tomando um tempo muito precioso, um tempo que a gente poderia estar ofertando para a família, um tempo que a gente poderia estar ofertando num livro, né? Eu sigo só a família e alguns amigos. E você, quando coloca alguma foto, posta alguma foto, você fica ansiosa olhando quem curtiu, fica de olho para ver? Inicialmente eu ficava no Facebook, agora passou essa fase. Agora estou bem mais madura. Doutor Pablo, encerrar o nosso jornal então, só uma última perguntinha. Como que fica essa questão da aceitação e a rejeição? Ela até tocou no ponto interessante da maturidade, né? Para não ficar ali o tempo todo. Dê o seu posicionamento sobre isso. Bom, eu acho que as pessoas precisam, de maneira geral, aproveitar ao máximo essas tecnologias, as redes sociais, né? Tem informação, tem conhecimento ali também, tem notícias, tem um monte de coisas, né? E lembrar que o valor de cada um de nós não se mede por quantidade de likes, né? Essa não é a régua. A régua de cada um de nós é bem mais complexa que essa, né? Então, que a gente consiga diferenciar o que é curtidas numa postagem e o que é o meu valor como pessoa, né? Certo. E Daniel, como lidar então nessa sociedade do espetáculo, da visibilidade, com essa questão do like? Deixa esse último recado para o pessoal. Pegando até um gancho no que o colega disse, que eu vejo
eu gosto de comparar o like, a curtida, como reconhecimento porque alguma coisa de você fez. Já que é uma extensão, eu estou defendendo aqui que é uma extensão do que está aqui, se você dá um presente, você quer que a pessoa que está recebendo o presente dê um sorriso, se você, né, faz algo de bom para outra pessoa, você quer que aquilo seja aproveitado. E na questão do like, da curtida, é a mesma coisa. Então você coloca alguma coisa, uma foto, você põe um vídeo e coisa do tipo, você quer ser reconhecido, você quer ter o reconhecimento de quem está assistindo. Só que na vida, nem sempre você é reconhecido. Então, o principal dessa vontade, desse reconhecimento, é saber lidar com as frustrações que você vai ter na vida digital, na vida virtual, assim como a gente consegue lidar bem no fora dela. Fora dela a gente vai ter problemas com essas frustrações, dentro dela também nós vamos ter. Tá certo. Então é com essa reflexão que nós vamos encerrar o Jornal da UFO de hoje. Doutor Pablo, muito obrigada pela sua companhia aqui no programa. Agradeço. Obrigada também pela sua participação, Daniel. Eu que agradeço. Para você então, uma excelente noite. Te espero amanhã. Até lá.